Leiamos então a palavra de Deus. Isaías capítulo 6. No dia da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvindo a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouve, ouve e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e ficam sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Vamos fazer uma narrativa de introdução. O que percebemos? O rei morreu. E agora? Quando morre alguém distante de nós, muitas vezes não nos passa nenhum sentimento mais íntimo, que é natural, obviamente. Mas se for nosso amigo ou um conhecido próximo, aí podemos sentir cada um a seu modo. Veja que extraordinário, face à morte de um dos maiores líderes da história de Israel, amigo do profeta Isaías, que conduziu a nação à prosperidade com muita criatividade e competência, ainda conduziu a volta do povo de Israel para a comunhão com Deus. Esse é o rei que morreu, e a sua falta gera naturalmente incertezas. Quem seria o sucessor? Seria o escolhido um gestor competente? O povo o rejeitaria a ponto de provocar uma revolta civil? Ele daria continuidade à liderança espiritual do povo, honrando a Deus como um verdadeiro líder? Essas incertezas não eram do profeta Isaías, eram do povo. Mas o profeta Isaías, em meio a tudo isto, o que descreve em sua visão da manifestação visível de Deus? Viu Deus sentado no trono e lá o encontrou face a face. Em tempos de tragédias sendo anunciadas a todo instante,
nosso sentimento de angústia fica latente e nos aflora a fragilidade porque não temos controle de nada. E tudo o que temos que fazer é buscar aquele que tem o controle de tudo, como na visão de Isaías. Imagine então se nos momentos de angústia pudéssemos encontrar Deus e vê-lo com nossos próprios olhos. Seríamos fulminados não só por nossa imperfeição, mas porque antes, se mesmo assim isso fosse possível, teríamos que repetir o gesto de Isaías, sem rodeios, sem nenhum pensando bem, sabe como é, sem justificar nossas atitudes pelas atitudes das outras pessoas, enfim, não nos mostrando como mais santos que os outros. Nada disso. Teríamos que nos apresentar com consciência de nossos pecados. Sim, essa seria a reação frente à santa presença de Deus. Com isso seríamos envolvidos por sua santidade e consolados por sua graça. Bem, essa foi uma narrativa apenas contextual de Isaías. São muitas as abordagens que nós podemos tirar deste texto, que ele é riquíssimo, um dos textos mais estudados, pregados e lidos da Bíblia, porque ele é um divisor de águas, né, dentro da história do povo de Deus. Nós, para estudarmos agora, nesse contexto que nós estamos colocando aqui, da consciência do profeta e a sua vocação, nós vamos dividir este capítulo em 3 partes. Do verso 1 ao 5, nós vamos falar da visão do profeta Isaías e sua consciência. Do verso 6 e 7, o renascimento do profeta Isaías por sua purificação. E verso 8 ao 13, o profeta Isaías recebe de Deus a sua vocação. Então vamos à primeira parte. Verso 1 a 5, a visão do profeta Isaías e sua consciência. Diz assim a palavra de Deus neste trecho: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, aproximadamente 680 a 740 anos antes de Cristo, segundo os registros, deu-se o fim de uma era de grande aproximação do povo com Deus. O reinado de Uzias, que foi sucedido por Acaz. Em Isaías 7:1, diz assim: Sucedeu nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Descreve-se aqui um antagônico de rei, o Acaz, com todas as nuances do poder do mal, trocando a prosperidade herdada e a proximidade com Deus por guerras sírio-eframitas e os ataques assírios contra Israel. Percebam que o poder, quando sobe a cabeça de um governante, tem como consequência ser dominado pelo orgulho.
aí a ruína é certa deste dirigente, deste governante. Foi derrotado e castigado por este orgulho. Segundo Reis 15:5 diz: o Senhor feriu o rei e este ficou leproso até ao dia da sua morte e habitava numa casa separada. Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa e governava o povo da terra. Também em Crônicas 2 Crônicas 26:16 diz assim: mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Nós podemos aqui ilustrar a expressão exaltou-se o seu coração para sua própria ruína. Tamanha petulância lhe rendeu severo castigo, além da lepra e por consequência morar numa casa separada, descrita na segunda parte do verso 21 também de Crônicas, que diz, porque foi excluído da casa do Senhor. A primeira parte ela fala exatamente a mesma coisa da anterior, que é a condenação. Então, além de tudo isso, ele foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa de rei, julgando o povo da terra. Podemos ver aqui um contraste interessante. O fato do governante deste mundo ter morrido, mas o rei de todas as nações reinando soberanamente em seu trono, o nosso rei. Isaías declara: vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. No sentido de visão, conforme descrito em Apocalipse 4, 2 e 3, dizendo assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis, armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se achava assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Isaías, ao ver os seres angelicais revelando um pouco da personalidade de quem está no trono, proclamando repetidas vezes a natureza santa de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Descreve estes seres como sendo 6 asas, 2 lhe cobriam a face, 2 lhe cobriam os pés, com 2 eles voavam. Pense agora na seguinte expressão: você diz que uma pessoa é boa, significa que ela é tão boa quanto todas as outras são boas. Agora, se você disser que uma pessoa é boa, boa mesmo, significa que você está colocando aquela pessoa em destaque, acima daqueles que são boas. Leve esse raciocínio para o clamor dos serafins, dizendo: Santo, Santo, Santo. Isso coloca Deus em grau muito superior, a ponto de não haver nada acima dele. Tudo nele é santo, e o seu Espírito é o Espírito Santo. Alto e sublime de eternidade em eternidade. E a casa se encheu de fumaça sobre a voz que clamava. Diz isso no verso 4. Perceba então que Isaías reconheceu a si mesmo no verso 5, que diante do Senhor teve a convicção de seus pecados. Ele exclamou: ai de mim, estou perdido. Que pode ser interpretado como: serei destruído. Tendo esta consciência do rei, do profeta, né? Tendo esta consciência,
Os olhos do profeta viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Muitas coisas podemos ainda buscar nestas passagens, no entanto, uma nos é muito valiosa. Não nos basta pedir perdão se não temos verdadeiramente consciência de nossos pecados. Se não temos, pedir perdão do quê? Agora, nós vamos à segunda parte da divisão desse capítulo. Versos 6 e 7, vamos falar do renascimento do profeta Isaías por sua purificação. Verso 6 diz assim: Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isaías encontra a misericórdia e graça de Deus. Quando começa o verso, então, aqui entende-se como uma ordem rápida de Deus ante a consciência de Isaías. Um dos serafins foi até ele e o purificou. Brasa viva, retirada do altar como símbolo de purificação do sangue e chama do Espírito, dando voz ao profeta, e suas palavras agora serão ouvidas e iluminarão os caminhos daqueles que lhe ouvirão, e poder para aqueles que as aceitarem. Imagine a reação do profeta com um ser celestial vindo em sua direção com uma brasa ardente lhe tocando os lábios. No mínimo você acreditaria que seria morto ali mesmo. Mal sabia ele que esta seria a sua necessária purificação. Sem a purificação ficamos longe de Deus. O dom gratuito do perdão nos surpreende. 1 João 1,9 diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Podemos também simplesmente negar que temos pecado ou escondê-los. Como não vamos enganar a Deus, pelo menos iremos enganar a nós mesmos e perceber que longe de nós estará a verdade, mas a misericórdia nos virá, se ao contrário os abandonar. Provérbio 28:13 diz assim: O que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Tudo isso significa um renascer na vida de um crente, um desejo irresistível de uma nova forma de vida, sede pela santidade. Agora, o crente está verdadeiramente pronto para servi-lo, ser instrumento nas mãos de Deus, antes, com consciência, arrepender-se dos pecados, porque não há lugar para pecadores nas boas obras. Simples, não há bons exemplos em coisas erradas, que são antagônicas ao que é certo. Elas não se misturam. Às vezes ouvimos a expressão: oh, que bom que ele errou, que ele aprendeu. Bem, eu sou cético em relação a isso. O que tem numa coisa errada que pode te ensinar? É só não fazer errado. A pessoa que não erra não tem esse tipo de ensinamento. A terceira divisão desse capítulo é do verso 8 ao 13. Aqui o profeta Isaías recebe de Deus a sua vocação. Então diz assim a palavra de Deus nesse trecho: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de vir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim.
Então disse ele: vai e dize a este povo: ouve, ouve e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Vejamos então, no verso 8, nós temos nós, pronome aqui aplicado a Deus e seus anjos, com os quais Isaías foi convidado a participar da corte celestial, ouvindo a voz do Senhor em: a quem enviarei? A expressão envia-me a mim podemos entender como uma metáfora de estou pronto para servir-te de coração. Fui credenciado a proclamar a palavra de Deus a todo o povo. Imagine Isaías pregando para religiosos arrogantes ou ao povo que pouco lhe entende. No capítulo 42 desse mesmo livro, no verso 20, diz assim: tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que teis os ouvidos abertos, nada ouves. E vem a pergunta: até quando? Até que sejam desoladas as cidades, que a terra seja assolada. Mesmo assim, haverá ainda uma semente, o toco das árvores que foram cortadas. Relatada também lá em Romanos 9, 27 e 29. 27 diz: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número de filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. No 29 diz: como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantemente a Gomorra. Remanescente aqui podemos entender como o seu toco, o meu toco. Concluindo, irmãos, esta mensagem, essa abordagem do texto de Isaías, Paulo, tomando como base os ensinamentos de Isaías, declara em Romanos 11, 5: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Irmãos, que Deus os abençoe a todos.